Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da oitava de Natal. A primeira leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 até o 4, que nos diz assim: Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se. E nós a vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a vossa alegria fique completa. Amados irmãos e irmãs, talvez muita gente quando olha para esse texto diga assim: eu não entendo qual é a sua conotação, especialmente diante de um tempo aí que nós estamos vivenciando, que é o tempo do Natal. Mas eu vou te ajudar a você entender o quanto é que a carta de São João aponta para esta realidade. A comunidade de João estava passando por uma crise muito séria, né? Uma crise diante de algumas pessoas que se diziam iluminadas, e elas começavam então a pregar a ideia de quase como se Jesus não tivesse de fato se encarnado, como se Jesus fosse uma espécie de um fantasma, e aquilo que o povo viu, que dizia que era uma pessoa humana, na verdade era apenas uma representação. E aí olha o que o autor vai falar, né? O que era desde o princípio que nós ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. É exatamente aqui onde aparece o Natal gritantemente para nós. Porque no Natal nós proclamamos que Deus se fez visível e concreto. Deus não quis apenas ficar em seu céu e nos olhando meio que aspas à distância, mas Deus quis se tornar, repito, visível e concreto em nosso cotidiano. E é daqui exatamente onde nasce a fé cristã. A fé cristã, ela não nasce de um conjunto de ideias abstratas, de pode e não pode, ou de um monte de frases que a gente tem que memorizar para seguir em frente. Mas a fé cristã, ela nasce de um encontro. E esse encontro real com alguém que a gente pode ouvir, ver, contemplar e tocar. E amados irmãos e irmãs, uma vez que a gente entende essa realidade, a gente precisa recordar muito bem o quanto a encarnação do Verbo, ela acaba então confirmando a verdadeira humanidade de Jesus. Por isso que para nós celebrar o Natal é tão importante. Celebramos o Natal porque cremos que Deus se fez homem, porque cremos que Deus de fato assumiu a sua condição humana, sendo semelhante a nós em tudo, a menos do pecado. E quando nós continuamos a olhar o texto, vai dizer o seguinte: E nós a vimos e somos testemunhas, anunciamos a vida eterna, e isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Claro que dentro do contexto histórico, eram os apóstolos que eram as testemunhas oculares, né, do mistério do Natal. Isso é a grande verdade. Só que a gente tem que refletir o seguinte, que nós, enquanto igreja, também temos o mesmo convite. Transmitir essa verdade revelada. Transmitir, de fato, para o mundo que Jesus existe, que Ele é alguém real, que Ele tem contato conosco. E aí a grande pergunta que eu deixo para a gente poder meditar hoje é o seguinte: até que ponto nós, enquanto igreja, estamos aproveitando esse tempo do Natal para poder anunciar para o mundo: a vida apareceu, a vida nasceu, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Até que ponto também estamos anunciando para o povo essa alegria que nós temos? A alegria de sabermos que temos um Deus vivo e real, e que essa alegria não é passageira, mas ela é real e duradoura. É uma alegria plena, que nasce daquele que é a alegria por excelência, aquele que nos traz a vida por excelência. Amados irmãos e irmãs, assim como as primeiras cartas da Bíblia eram escritas, porque o povo também não aguentava calar para si, guardar para si aquilo que viu e ouviu, que nós também não guardemos para nós aquilo que vimos e ouvimos. De fato, esse é o grande convite da igreja, sermos arautos do Natal. Anunciarmos para o mundo, gritarmos para o mundo: Jesus nasceu. O Natal não é apenas uma festa de consumismo. Não é apenas focando em gastar muito, em fazer isso ou fazer aquilo. Mas o Natal é a festa do nascimento de alguém que de fato nasceu.
não é uma mera representação. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também deste sábado. Até mais.